Boa noite, pessoal. Hoje a nossa aula vai ser sobre os conteúdos da ginástica no currículo escolar. E eu tenho como objetivo que ao final da minha aula vocês compreendam quais os conteúdos vocês deveriam ter tido nas aulas de educação física referente à ginástica, que ela é um dos conteúdos obrigatórios da educação física. E eu quero que vocês entendam e compreendam quais eram os possíveis conteúdos que vocês deveriam ter aprendido e vocês, como professores de educação física, vocês são minha turma, deverão ensinar na escola. Então, o primeiro conteúdo que nós podemos ensinar é o contexto da ginástica, onde ela surgiu, sua origem, seu histórico, porquê, qual que foi o continente que foi predominante, por que as escolas de dança estão nesse continente. Então, qual que é o contexto geral de surgimento da ginástica? Por que ela foi a origem da educação física? Então, esse contexto histórico é o que inicia o nosso trabalho na escola, o que vai contextualizar realmente o que é a ginástica. Também a ginástica como corpo, corporeidade, modismo e atrelado também aos conhecimentos da nutrição. Hoje em dia nós estamos sempre em busca do corpo perfeito e a cada ano e cada época que nós passamos, Idade Média, Antiguidade, Idade Moderna, tinha um modelo ideal de corpo. E nós vemos isso cada dia mais frisado pela mídia. Qual que é o papel da mídia nisso? Qual que é o papel da mídia em incentivar, principalmente as mulheres e o público feminino, a buscar esse corpo ideal e a estar cada vez se privando de mais coisas do que gosta para você buscar ser uma coisa que você não é e que vai mudando conforme o tempo. Qual que é o papel da mídia nesse corporeidade, nesse modismo, a nutrição, em todo esse contexto da ginástica? Segundo conteúdo que nós podemos trabalhar, os elementos da ginástica. O que são isso? Formas básicas de locomoção. Alguém já ouviu falar de formas básicas de locomoção? Não é só o andar, correr, saltar, saltitar, quadrupejar. Tudo isso são formas básicas que nós podemos utilizar no nosso espaço para nos locomovermos e são considerados formas básicas de locomoção. Movimentos corporais, como escalar, como escorregar, avançar, tudo isso faz parte dos movimentos extras do nosso corpo e também são considerados conteúdos da ginástica. Movimentos articulares, exatamente os movimentos das articulações. Estender, flexionar, abduzir, aduzir, rotacionar, tudo isso também compõe o quadro de conteúdos que nós podemos ensinar. Quanto à classificação e aos tipos de ginástica, o primeiro tipo de classificação que nós podemos ter, as esportivas, a que a maioria conhece ou que quando teve na escola foi relacionada a esse tipo de ginástica. Ginástica artística feminina e masculina, ginástica rítmica, aeróbica esportiva, trampolim e acrobática. Mas qual que é a diferença de cada um deles? Que eu sei que muita gente acaba confundindo uma modalidade com a outra e elas são muito diferentes entre si. A primeira, ginástica artística. Todo mundo deve lembrar da Daiane dos Santos. Ela é o grande ícone da ginástica brasileira. Hoje temos também o Arthur Zanetti. E a principal característica dessa ginástica são a utilização de aparelhos fixos ao solo. O que são esses aparelhos? O salto que nós vemos, o cavalo com alça, as argolas, a trave de equilíbrio, que é aquela trave de 30 centímetros que a ginasta se movimenta. E ela também é uma prática que pode ser feita por homens e por mulheres. Essa é a principal característica da ginástica artística. Já a ginástica rítmica, ela é uma prática exclusivamente feminina, ela foi criada para o público feminino. Essa é uma caracterização que difere elas e também ela utiliza aparelhos móveis. O que são esses aparelhos móveis? O arco, que é o famoso bambolê, a bola, a corda, as massas, que lembram os malabares do circo, a fita, que é o aparelho mais bonito da modalidade. E ela também pode acontecer tanto em conjunto quanto no individual. E uma curiosidade que a técnica e coreógrafa da seleção são aqui de Londrina. Então, Londrina é um grande campo de criação de ginastas e migrou a técnica e a coreógrafa para a seleção. Ginástica aeróbica, ela vai visar o quê? Agilidade, força e movimentos acrobáticos. Então, é uma série muito rápida que acontece, só que ela visa força e agilidade. Ela vai ter movimentos muito rápidos, muito repetitivos, mas que acontecem na prática diferente das outras que nós já vimos, que ela não tem nenhum tipo de aparelho, utiliza apenas o corpo. Ginástica de trampolim. Ela é literalmente em cima de um trampolim, uma cama elástica, pode acontecer tanto em duplas quanto no individual. E o ginasta, ele tem que tentar se locomover, fazer seus saltos dentro de um quadradinho que fica exatamente no centro do trampolim.
E também temos a ginástica acrobática, que é uma das mais difíceis porque ela requer pirâmides humanas, como a que nós podemos ver ali. Utiliza também apenas o próprio corpo e ela pode ser tanto em trios quanto em duplas. Ela é um pouco difícil assim de ver, que a gente fica vendo essas acrobacias doidas aí. E temos também uma base, que é a pessoa que fica embaixo, uma pessoa que dá sustentação, e a flyer, que é a que mais faz os movimentos doidos, tipo essa aqui. Outra forma de classificação da ginástica, ginástica demonstrativa, que é a ginástica para todos. Ela requer inclusão, então qualquer um de vocês aqui pode estar participando dessa ginástica. Ela não vê competição, não tem fins lucrativos e é uma coreografia, dança, que ela vai querer que todos participem. Tem grandes festivais que todo mundo vai participar igualmente, fazendo o que gosta, fazendo o que consegue. Então, demonstrativa. Ginástica de condicionamento físico, nossa terceira classificação. A ginástica aeróbica de academia que nós estamos acostumados, que hoje está super em moda, né? Perder peso, ir lá, queimar caloria, aula de jump, aula de step, aula de ritmos, aula de zumba. A academia hoje está bombando por causa dessas aulas. Ginástica localizada, ultimamente, treinamento funcional. Você pode utilizar tanto o peso do seu corpo ou utilização de peso, como musculação. Alongamento, que ele visa a manutenção da flexibilidade. É muito importante para a nossa idade, sim, que a gente não perca flexibilidade, porque a gente chega na academia e vê só os velhinhos nas aulas de alongamento, mas é importante, né? Ai, Edgar, eu conto com você. E a hidroginástica, que acontece dentro da água, mas também é como uma ginástica aeróbica. Quarta e última classificação, a ginástica de atividade circense. Ginástica de atividade circense, ela entra assim nesse conteúdo e ela tem uma origem própria, tem uma história própria, porque tem próprios aparelhos, as acrobacias, os malabares, os palhaços, os animais e tudo mais. A gente vê isso de uma forma totalmente diferente, porque o circo, ele tem uma característica diferente e ele nasceu dentro da ginástica. Então, é uma contextualização que nós podemos fazer desse conteúdo. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Tudo certo? Entenderam bem como é que funciona a ginástica? Então, o nosso trabalho avaliativo, vocês vão ser divididos em duplas e cada um vai criar uma sequência pedagógica de 4 planos de aula, em que cada um vai escolher um desses conteúdos da ginástica e desenvolver um planejamento geral sobre esses conteúdos que vocês mais têm afinidade, ou não, né? Sair um pouco da zona de conforto. É isso, gente. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. E vamos dar continuidade com nossos planos de aula.